Alunas e alunos do Camil, esta é a nossa retap, ela está disponível. A partir do momento que ela for terminada, editada, ela vai ao ar e vai estar disponível e vocês podem assistir em qualquer horário. Então, não vou falar bom dia, que vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. O importante é que vocês olhem a retap e vejam, né, como é que vocês foram nessa prova. Acredito que tenham ido bem. A prova do Camil, diferentemente da do Cauni, ela só tinha um conteúdo, que foi um conteúdo explorado profundamente na BNCC. Então, sigamos aqui. Não sei em qual ordem as questões apareceram na prova de vocês. Esta é a ordem na qual a prova foi organizada para ser enviada para o setor que organiza o exame, tá? Mas, pegando a prova impressa, vocês podem localizar as questões. Então, vamos lá. A famosa frase atribuída a Luís XIV, o Estado sou eu, define, letra A, o absolutismo, letra B, o iluminismo, letra C, o liberalismo, letra D, o patriotismo do rei, letra E, a igualdade democrática. Aqui uma questão muito simples é o absolutismo. O que vocês têm que lembrar quando vocês pensam em absolutismo? O centro, né, o Estado existe em função do rei. A economia funciona para o enriquecimento do rei. Então, o rei é o centro de tudo. E não há rei que melhor tenha representado esse ideal de absolutismo do que o nosso amigo, ou não, Luís XIV, tá? Então, rei só, ok? Vamos lá. A Revolução Francesa é um dos grandes acontecimentos históricos que marcaram a superação do feudalismo pelo capitalismo. É tradicionalmente utilizada para assinalar o início da Idade Contemporânea. Lembre, a gente conversou sobre isso no início das nossas aulas. As datas, né, essas idades, essas datas, elas são marcos elegidos. Então, os historiadores se reúnem e elegem marcos que são considerados os mais importantes da história. Então, a discordância, por exemplo, em relação à data marco de início da Idade Média, as historiografias elas divergem, do final da Idade Média, desculpe. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles consideram muito mais a chegada de Colombo à América como um marco do início da Idade Moderna e fim da Idade Média, do que na historiografia seguida no Brasil, que considera a queda de Constantinopla, mas no caso da Idade Contemporânea, há um consenso. A Revolução Francesa foi uma revolução, foi um movimento de tamanha magnitude, de tamanha importância que repercutiu no mundo inteiro, ok? Vamos lá. Observe a obra do pintor Delacroix, intitulada A Liberdade Guiando o Povo, e assinale a alternativa correta. Usamos recentemente esta pintura em uma das nossas aulas sobre nacionalismo e revoluções do século XIX, ok? Inclusive, eu analisei o quadro com vocês. Então, vamos lá. Os sujeitos envolvidos na ação política, a representada na tela, são homens do campo com os seus instrumentos de ofício na mão. Aí, olha lá o quadro. Vocês veem isso? Então, ela está errada. É importante quando você tem uma imagem, e a imagem é o texto, então a imagem é um texto que tem que ser lido como tal, não está explícito isso não. O quadro evoca temas da Revolução Francesa, como a bandeira tricolor e a figura da liberdade, mas retrata um ato político assentado na teoria bolchevique. Bem, supondo que você estivesse fazendo a prova das PSECs, você teria visto todo o conteúdo. E aí você teria a noção, que se preparou para a prova, de que o Partido Bolchevique ele vai surgir no início do século XX. Este quadro é de 1830. Então, a letra B, ela começa correta, mas ela está errada no final. Então, se você não lê até o final, nesse caso, corria o risco, né? Tá correndo de errar. Letra C. O quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa, reavivado pelas lutas políticas de 1830 na França, quanto a posição política do pintor. Guardem esta, provavelmente é a correta.
Letra D. No quadro, vê-se uma barricada do fronte militar da guerra entre nobres e servos durante a Revolução Francesa, sendo que a liberdade encarna os ideais aristocráticos. Esta está completamente errada. E a letra E. A visão higienista que favoreceu o crescimento ordenado da metrópole. Não, não tem nada a ver. Mas vocês devem lembrar, e eu acredito que tenha falado sobre isso na aula da BNCC, que a reconfiguração de Paris e de outras metrópoles do mundo, mas começando por Paris, né, de você abrir grandes avenidas, etc., foi uma das maneiras utilizadas. Havia, claro, um projeto maior, mas isso também estava ali dentro, de tentar evitar que a população em revolta pudesse fazer barricadas e fechar as ruas. Né? Você fecha, é possível fechar uma rua estreita com relativa facilidade. Agora, você fechar, por exemplo, o eixo monumental já é uma outra história. Você vai precisar de muita gente, de tempo para conseguir obstruir aquilo tudo. Então, vamos lá. A resposta correta é a letra C, ok? E aí, né, há quem defenda que este sujeito de cartola é o próprio autor se colocando dentro do seu quadro, tá? Que junta ali os símbolos da Revolução Francesa, a bandeira tricolor, o barrete frígio, mas ele se coloca ali dentro também como uma personagem. Vamos lá. A queda na produção de cereais às vésperas da Revolução Francesa de 1789 desencadeou uma crise econômica e social que se manifestou na alta dos preços dos gêneros alimentícios, na redução do mercado consumidor de manufaturados e no aumento do desemprego. Temos a nossa provável resposta, mas vamos continuar. No aumento da exploração francesa sobre o seu império colonial, a França tinha perdido praticamente todo o seu império colonial no século XVIII, em guerras sucessivas, principalmente com a Inglaterra. Perdeu o Canadá, perdeu uma série de territórios. Então, império colonial está errado, ok? Não precisa continuar lendo. Vamos para adiante. No abrandamento da exploração senhorial sobre os servos, na divisão das terras dos nobres imigrados e na suspensão dos direitos constitucionais. Diminuição da exploração senhorial sobre os servos em um momento de crise não é normalmente o que acontece, porque o peso acaba sendo ainda maior, já que você tem menos grãos, menos produtos para que você possa vender ou que você possa pagar como tributo. E o termo emigrado, ele vai ser utilizado para a nobreza francesa que foge da Revolução. Então tá errado. Letra D. Na decretação pelo rei absolutista da lei do preço máximo dos cereais. Não rolou esse tipo de coisa na França, tá? Não na França monárquica absolutista. Isso vai ser feito pelos jacobinos depois. Letra E. Na intensificação do comércio exterior francês. Aumento da exportação de tecidos para a Inglaterra. A Inglaterra está em plena Revolução Industrial e é a Inglaterra que está exportando tecidos e não os importando. Então, primeira letra A é a resposta correta, bem tranquilo, ok? A Revolução Francesa eliminou privilégios do antigo regime, difundindo os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Napoleão Bonaparte adotou medidas que violaram esses princípios. Assinale a alternativa que contém uma dessas medidas. Letra A. A ratificação da reforma agrária realizada pela Revolução. Napoleão, ele manteve as terras com os camponeses, deu títulos de propriedade. Isso não contraria a Revolução, muito pelo contrário. O congelamento de preços. Napoleão não vai fazer isso. Letra C. A proibição no Código Napoleônico de greves operárias. Essa é a correta, tá? E isso já vem lá de trás da própria Revolução. Qual foi o período da Revolução em que você teve, né, a proibição das greves, dos movimentos operários, etc. Isso aconteceu logo no início da Revolução, quando sai a primeira Constituição, quando você ainda tem os monarquistas, reformistas participando, os republicanos mais conservadores participando, liberais.
No período jacobino, isso não é uma questão, mas ainda assim os jacobinos vão limitar a atuação política que não está sob seu controle, e no diretório isso vai existir. Agora, por que isso contraria a revolução? Porque efetivamente a revolução nasce de um movimento de massa e de um movimento de trabalhadores, tá? Sejam eles do campo ou da cidade. A manutenção do consulado, não, o consulado é uma invenção do período napoleônico, tá? E não vai se manter o Tratado de Tilsit. Essa nunca seria correta, a não ser que fossem todas as alternativas tratados, e aí fosse um tratado muito importante e que tivesse um papel fundamental ali. Então, essa é uma questão, é um item errado. Então, a proibição no Código Civil Napoleônico de greves operárias. Então, a Revolução Francesa nasce de um movimento de massa, mas a consolidação do Estado liberal burguês na França tenta excluir a participação dessa massa de trabalhadores do cenário político. E há várias formas de excluir. Vocês devem lembrar, uma delas também é colocar o voto como voto que censitário, voto pela renda, tá? O sufrágio universal masculino, porque as mulheres elas normalmente estão excluídas, inclui todos os homens. Então todos os cidadãos, independentemente da sua renda. Então é outra forma de exclusão, ok? Vamos lá. Assinale a alternativa que complementa corretamente o enunciado abaixo. A Revolução Francesa é um marco da história ocidental porque inaugurou a era das perseguições políticas. Não. Adotou e generalizou um novo calendário. Até adotou, mas foi durante todo o período da Revolução Francesa? Não. Propôs o universalismo dos direitos humanos. Essa é a nossa resposta. Porque todos os homens nascem livres e iguais. Isso era extremamente revolucionário, tá? Porque as pessoas nasciam dentro de um determinado grupo e esse grupo é que determinava o limite dos seus direitos e dos seus deveres. Essa era uma das regras do antigo regime, tá? A letra D, só para a gente saber, foi a primeira revolução a instituir o Estado de Direito? Não. Você vai ter as primeiras legislações, né? As primeiras leis, elas datam lá do do segundo milênio antes de Cristo. Você tem lá os primeiros códigos jurídicos que sobrevivem, sejam fragmentadamente ou de forma integral. Instituiu o poder moderador dentro do parlamento. Não, isso não. Então vamos lá. A resposta correta é a resposta C. A Revolução Francesa é um marco na história ocidental porque propôs o universalismo dos direitos humanos, ok? Então vamos lá. No preâmbulo da Constituição Francesa de 1791, lê-se: não há mais nobreza, nem distinções hereditárias, nem distinções de ordens, nem regime feudal. Não há mais nem venalidade, nem hereditariedade de qualquer ofício público. Não há mais para qualquer porção da nação, nem para qualquer indivíduo, qualquer privilégio, nem exceção. Do texto depreende-se que na França do antigo regime as pessoas careciam de... A resposta correta vai ser a letra A, igualdade jurídica, que é uma das questões centrais da Revolução Francesa. E aí, seguindo, direito à herança? Não existia direito à herança. Liberdade de movimento? Também não, ainda que algumas pessoas pudessem ter seu direito de movimento restrito. Privilégios coletivos? Não, isso está essencialmente ali no texto, não há mais distinções hereditárias nem distinções de ordens. Tá? Lembram lá a Sociedade das Três Ordens? Desde a Idade Média, os que oram, os que guerreiam, os que trabalham. E aí depois, quando você chega nas vésperas da Revolução Francesa, não mudou grandes coisas. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, todo mundo que sobrou. E garantias de propriedade. Não, a garantia à propriedade privada ela é garantida pelos códigos anteriores à Revolução Francesa. Então, igualdade jurídica. Vamos lá. Napoleão Bonaparte tornou-se primeiro cônsul da França em 1799. Sobre o período napoleônico, é correto afirmar. Então vamos ler. A chegada de Napoleão Bonaparte ao poder foi uma vitória dos partidários da realeza que desejavam o retorno da monarquia na França. Não, não no primeiro momento.
A monarquia até volta com o império, mas não é esse o caso. A origem aristocrática de Napoleão, Napoleão pertencia a uma nobreza muito, 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 muito baixa, e ele ainda vinha da província, nem precisa continuar lendo, ok? No plano interno, o governo de Napoleão ficou marcado pela reestruturação da burocracia estatal e pelas obras de infraestrutura realizadas. Guardem essa. Letra D. O imperador Napoleão governou a França difundindo a democracia republicana e fortalecendo a representação política das assembleias no poder legislativo. Não, né? Napoleão ele vai concentrar muitos poderes nas suas mãos e democracia republicana ainda se mantém a ideia de república se inspirando em Roma, mas não é uma democracia, não. Letra E. No plano externo, o período napoleônico caracterizou-se pelo apoio militar à Áustria. Muito pelo contrário, a Áustria foi encurralada, o Sacro Império Romano Germânico acabou, Napoleão ameaçou bombardear Viena caso o imperador não lhe desse a mão de uma das suas filhas em casamento, então não havia amor entre Napoleão e a Áustria. Então, a resposta correta é a letra C. Por quê? Porque é durante o período napoleônico que vai ser consolidado o Estado burguês na França, ok? Então vamos lá. Sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar que permitiu amplo desenvolvimento econômico do modo de produção capitalista, restringindo a ascensão política incipiente da burguesia francesa dos sans-culottes. Então, é incompatível com a ideia de capitalismo você restringir a ascensão econômica da burguesia, ou até de qualquer grupo que seja, ok? Letra B. Consolidou-se através da ditadura jacobina, personificada na figura de Robespierre, o incorruptível, responsável pela conciliação entre os interesses da alta burguesia e setores da aristocracia. Lembrem lá que no caso da época do período dos jacobinos, na convenção, os jacobinos eles eram defensores da extensão da igualdade jurídica e eles vão atacar violentamente aqueles setores que ainda estavam atrelados a ideias aristocráticas ou de superioridade do seu grupo sobre os demais, etc. Está errado. Letra C. Significou a consolidação dos ideais iluministas, favorecendo os privilégios hereditários. Vocês acabaram de passar por uma questão em que a gente discute isso, né? A Constituição da Revolução abole os direitos hereditários. De que a gente está falando? Né? Direitos hereditários de privilégios, que não necessariamente se restringiam à nobreza, ou de títulos de nobreza e por aí vai. Então tá errado. Letra D. As contradições existentes entre o desenvolvimento das forças produtivas impulsionadas do capitalismo e a manutenção de relações sociais de produção feudais foram fatores determinantes para a sua eclosão. O capitalismo estava nascendo e, para que isso ocorresse, o que restava de feudalismo deveria morrer. Essa é a letra correta. E a letra E. Foi uma revolução iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a burguesia. Não. Uma das questões importantes quando a gente vê a Revolução Francesa é que ela não seria levada adiante se ela não fosse uma revolução camponesa. Os camponeses eles representavam mais de 80% da população francesa. Se o grupo dos camponeses não aderisse à a revolução não sairia, ok? A burguesia participa, os trabalhadores urbanos participam e os camponeses também. Então, a resposta é a resposta D, que vai estar falando da questão do desenvolvimento do capitalismo e do fim do feudalismo. Então, vamos lá. A maioria dos historiadores atribui à Revolução Francesa uma contribuição decisiva para a construção de novos valores políticos e sociais no mundo contemporâneo. Esse entendimento está baseado nas formulações políticas dos jacobinos, que permitiram a rápida implantação do sistema capitalista na Europa. Não, tá? Jacobinos, França, os jacobinos não necessariamente estavam interessados em fazer avançar o capitalismo, estavam interessados em fazer avançar a igualdade, tá? Letra B. No simbolismo da Revolução, que representou o rompimento com o absolutismo e ampliação da noção de cidadania. Esta é provavelmente a nossa resposta, ok? Letra C. Na atuação dos girondinos,
que defendiam a revolução como a única forma eficiente de ação política. Não, os girondinos eles vão se consolidar exatamente pela política, pelo jogo de alianças, inclusive com setores da nobreza reformista e por aí vai. Letra D. No revigoramento dos laços de solidariedade das corporações de ofício. Uma das coisas que foram extintas na Revolução Francesa, logo no início da Revolução Francesa, foram as corporações de ofício, tá? Que eram instituições medievais. Outra coisa importante para que o capitalismo possa nascer, estruturas como a corporação de ofício, que são essencialmente medievais, que limitam, por exemplo, a competição, que é uma das bases do capitalismo, a competição de preços, de qualidade de produtos, etc., ela precisava morrer. Letra E. Na formação de um Estado baseado no sistema presidencialista, composto por uma estrutura federalista. Não estamos falando dos Estados Unidos, ok? Então, letra B, no simbolismo da Revolução, que representou o rompimento com o absolutismo e a ampliação da noção de cidadania. Todos os homens nascem livres e iguais. Nem todos eram cidadãos ainda, mas, pelo menos para os homens do sexo masculino, a cidadania ela estava sendo ampliada como nunca antes se vira. Nem no berço da cidadania, que era a Grécia, ok? No caso, Atenas, claro. E, vamos lá. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade e considera-se o estopim que iniciou esse conflito. Letra A, o regicídio de Luís XVI. Regicídio é assassinato? Não. A tentativa da fuga de Luís XVI e Maria Antonieta, ela vai acontecer, mas a Revolução já tinha anos aí de andamento, pelo menos quase 2 anos de andamento. A queda da Bastilha. A gente está falando de estopim. A queda da Bastilha é a resposta. A letra D vai falar da invasão da França por tropas austríacas, não, isso vai ser posterior à Revolução. E a letra E, a convocação dos Estados Gerais, que até é um dos fatores que conduzem à Revolução, mas não é o estopim da Revolução. Então, a queda da Bastilha, que acaba sendo elegido como ponto de partida da Idade Contemporânea, ok? Vamos lá. A Revolução Francesa foi um dos momentos mais marcantes no que se refere à mobilização popular. A defesa da igualdade e a luta contra os privilégios da nobreza francesa imortalizaram qual lema revolucionário? Letra A, paz, pão e terra. Esse é um dos lemas da Revolução Russa, que vai eclodir durante a Primeira Guerra Mundial. Paz, pão e terra. Letra B, liberdade, igualdade e fraternidade. Eis a resposta. Letra C, Deus, Pátria, Família. É um lema ligado aos fascismos no século XX. É o lema do Partido Integralista Brasileiro, que é o nosso partido fascista, tá? Nacional, legítimo. E letra D, abaixo a burguesia, certamente se gritou na Revolução Francesa? Não, né? A burguesia é um dos elementos revolucionários naquele momento. E poder ao sucerano não faz sentido nenhum, está ligado ao feudalismo. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Chegamos ao final da nossa prova. Qualquer dúvida vocês deixem no fórum. Provavelmente vai ser dito para vocês que existe um período para que vocês possam pedir revisão, discutir questões, etc. Mas eu acredito que no caso dessa prova ela estava muito, muito tranquila e eu imagino que todos tenham ido bem. Então, tchau, tchau para vocês e até a próxima aula regular.